ano é que se detém em divulgar e informar os irmãos. Lucas capítulo 10. Tendo como apoio a história muito conhecida de duas irmãs, Marta e Maria, que receberam Jesus em sua casa e tiveram, cada uma delas, um tipo de tratamento com a presença de Jesus, refletindo isso sobre nossa vida, que também nós recebemos Jesus em nossa casa, em nossa vida. Casa representa a nossa vida, e cada um de nós temos que decidir qual o tipo de tratamento que damos à pessoa de Jesus Cristo. Como estamos tratando Jesus? Olhando para essa história, essas 3 semanas, a semana passada, essa semana e a próxima, nós vamos refletir sobre 3 assuntos. Semana passada nós procuramos identificar qual é a melhor parte da vida. Essa história nos indica a melhor parte da vida. Nós procuramos identificar qual é a melhor parte da vida. Nessa semana, nós vamos entender que não basta identificar qual é a melhor parte da vida. É necessário escolher viver com a melhor parte da vida. É necessário ter uma escolha sobre isso. E a semana que vem nós vamos ver que quando nós tomamos a decisão certa, quando nós escolhemos a boa parte da vida, não existem problemas, não existem dificuldades, não existem tribulações, nem pessoas humanas, nem seres espirituais que podem nos afastar dessa boa parte que nós escolhemos. Nada pode nos tirar dela. Então nós ficamos firmes nessa melhor parte da vida. Eu já disse para vocês na semana passada que a melhor parte da vida é Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a escolha da melhor parte. Mas é necessário nós entendermos, antes de focarmos aqui em Lucas 10, que eu pedi para vocês abrirem, porque aqui no versículo 42, no final dele, Jesus diz que Maria escolheu a boa parte. Então Maria escolheu a boa parte. Percebam que foi uma escolha de Maria. Agora, antes de nós focarmos aqui, eu quero levar vocês a perceberem que nós não escolhemos Jesus. Nós não escolhemos a boa parte. O que nós escolhemos é a maneira como nós lidamos a boa parte. Abra comigo João, capítulo 15. E você vai ver no versículo 16. João, capítulo 15, versículo 16. Você vai perceber que Jesus diz assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi. Eu escolhi vocês para irem darem fruto. Então vocês não me escolheram. Escolher Jesus não é uma decisão nossa. Essa melhor parte não é fruto de algum mérito humano, de algum poder humano de dizer, eu sou bacana porque eu escolhi Jesus. Não. Jesus disse, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Então, como é que nós vivemos nessa escolha? Agora vem a nossa parte. Olhem no versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Agora já é nossa escolha. Agora, permanecer em Jesus e permitir que as palavras de Jesus tenham um efeito prático na nossa vida, já é nossa escolha, já é da nossa responsabilidade. Então, nós não podemos dizer assim, eu sou bacana porque eu escolhi Jesus, porque foi Ele que nos escolheu. Mas nós temos uma responsabilidade nesse processo, porque permanecer nele e permitir que a palavra dele se materialize em nós é nossa responsabilidade. É por isso que nós encontramos alguns cristãos que a palavra de Deus não está manifestada na vida deles. A vida, a atitude, o comportamento não reflete a palavra do Senhor. Porque eles não escolheram uma boa parte. Eles não escolheram permanecer em Jesus. Eles não escolheram fazer com que a palavra de Jesus permanecesse neles. Eles são cristãos.
Eles têm os mesmos hábitos que nós temos. Eles participam dos cultos como nós. Eles cantam, oram, contribuem, vivem a vida da igreja, são membros da igreja. Alguns deles até estão no ministério, mas eles não escolheram a boa parte. Porque a palavra não materializa na vida deles. A palavra não toma forma na vida deles. Eu preciso começar falando com vocês que viver o lado bom da vida é uma questão de escolha. Que o ser humano é volitivo. Ele tem a capacidade de escolher e tomar decisões. E isso o torna uma pessoa responsável. Até no sentido civil e criminal, as pessoas só podem ser responsabilizadas pelos seus atos quando elas têm a consciência e responsabilidade de assumir e tomar decisões. Senão elas não são responsabilizadas. Se vocês veem algum processo criminal, o que os advogados criminais tentam fazer é mostrar que aquele seu cliente, que na verdade matou uma pessoa, ele não estava nas suas perfeitas faculdades mentais. Ele não tinha juízo perfeito, ele não tinha poder de decisão. Ele estava desequilibrado, ele era louco para tentar mandar o seu cliente para um sanatório em vez de mandá-lo para a cadeia. Então tenta mostrar que ele não era responsável. Assim também são as coisas eternas. Somente as pessoas responsáveis é que vão prestar contas pelos seus atos. Então nós nos tornamos responsáveis. Veja, por exemplo, Adão e Eva. Eles usaram o livre-arbítrio. Eles não precisavam comer do fruto proibido. Eles não foram obrigados a comer do fruto proibido. Satanás os induziu, é verdade. Os tentou, os conduziu, os manipulou. Mas eles se permitiram a isso. Eles deixaram que o inimigo dirigisse o comportamento deles, as atitudes deles. E eles escolheram isso. Eles não escolheram a boa parte. Qual era a boa parte? A palavra de Deus dita para eles. Eles não escolheram permanecer na palavra de Deus. A palavra de Deus era: não comam desse fruto. Não vivam assim, não façam assim. Eles não quiseram. Eles escolheram caminhar fora daquilo que a palavra de Deus direcionava a eles. Então eles aceitaram a sugestão maligna, que veio como uma voz falando aos seus ouvidos e penetrando na sua mente. E eles começaram a achar que aquela insinuação maligna tinha lógica, tinha razão de ser. E eles tomaram a decisão de seguir daquela forma. Nós, irmãos, somos os resultados das nossas escolhas. O que nós estamos vivendo no presente é por causa das nossas escolhas no passado. E o que vamos viver, evidentemente, no futuro é por causa das nossas escolhas no presente. Nós estamos bem, estamos felizes, estamos em paz, estamos com Deus, foi por causa de escolhas. Estamos mal, estamos com conflitos, estamos destruídos, por causa das nossas escolhas. Eu preciso também salientar aqui, porque quando eu pensava nisso, eu fiquei refletindo sobre as escolhas de outros que nos afetam. Há pessoas tomando decisões e tendo escolhas na vida que acabam nos afetando. Pessoas do nosso convívio, pessoas perto da gente. Elas tomam decisões e nos afetam e nos prejudicam. Então como é que fica isso que eu sou responsável pelas minhas escolhas e o que eu vivo hoje é fruto das minhas escolhas? Se eu escolho coisas certas, mas alguém que está perto de mim, que faz parte da minha vida, escolhe coisas erradas que acabam me afetando, me prejudicando, me entristecendo. Vocês já leram que o nosso irmão, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 16, diz? Lá ele fala assim: ainda que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior se renova. Quando pessoas perto da gente tomam decisões erradas que nos afetam, nosso exterior se corrompe. Nós sofremos, temos prejuízo, choramos, ficamos abatidos, mas o nosso interior mantém a paz, mantém a serenidade, a consciência tranquila, porque nós não escolhemos errado. Foram decisões de pessoas que nos afetaram, então nós sofremos, nós padecemos, mas não por causa das nossas decisões, por causa das decisões de outros. Pergunte para o seu irmão: você está fazendo outros sofrerem com as suas decisões? Nós vivemos numa sociedade que está cheia de filhos fazendo pais sofrerem. Tem muitos filhos que estão levando seus pais ao sofrimento, porque eles tomam decisões erradas na vida. O contrário também é verdade. Tem muitos filhos sofrendo por causa das decisões erradas dos seus pais. Também tem marido sofrendo por causa da decisão da sua esposa, ou vice-versa. Tem empregado sofrendo por causa da decisão do patrão.
E tem cidadão brasileiro sofrendo por causa das decisões dos governantes. Então nós sofremos por causa de decisões dos outros. Mas esse sofrimento não tem o poder de roubar a nossa paz. Não tem o poder de tirar a nossa alegria interior. Porque o nosso interior se renova no meio desse sofrimento. Por fora a gente sofre, a gente padece e chora. A gente tem dor. Mas lá dentro a nossa consciência está tranquila. Nós estamos em serenidade. Porque não é o nosso sofrimento. O nosso sofrimento não é fruto da nossa escolha. Então tem o sofrimento da nossa escolha, mas tem o sofrimento provocado pela escolha de outros. Por exemplo, irmãos, pensem em Jesus e em Judas. A escolha de Judas de vender Jesus, de trair Jesus, de querer 30 moedas, produziu sofrimento nele e produziu sofrimento em Jesus. Mas você olha para Jesus e você não vê um Jesus amargurado com esse sofrimento, rancoroso com esse sofrimento. Você não vê um Jesus revoltado com esse sofrimento. Pelo contrário, você vê um Jesus em paz, sofrendo, a coroa de espinhos, a cruz, o escárnio, a zombaria, mas com uma serenidade. Quando abre a sua boca é para quê? Para perdoar, é para amar, é para cuidar. Ele fala lá na cruz, João, está vendo essa mulher, Maria? Cuida dela, agora ela é tua mãe. Ele está lá na cruz preocupado com a mãe dele. Quem é que vai cuidar da mãe dele? Então ele está sofrendo, mas o interior está renovado. Agora em Judas, a escolha de Judas, o remorso, a angústia, o espírito de suicídio que se apoderou dele, o desânimo, o abatimento, o peso na consciência, a angústia interior. Porque quem escolheu foi Judas. E a escolha de Judas trouxe um peso interior nele, de sofrimento, de dor. E trouxe um peso exterior em Jesus. E em tantos outros, em Maria, nos discípulos e em tantos outros. Trouxe um peso de sofrimento em outros. Mas esse sofrimento não veio para o interior dos outros. Veio só para o interior de Judas. Portanto, irmãos, não se deixe acusar. Porque eu estava preparando essa mensagem, pensando nela, e eu pensei em tanta gente que sofre por causa da decisão de outros. E eu não quero que você que sofre por causa da decisão de outros, saia daqui pensando assim, puxa, então tudo que eu passo é fruto das minhas escolhas, porque o pastor falou que eu estou vivendo hoje o resultado das escolhas de ontem. Então, não, eu não quero. Eu quero que você olhe para você e veja dentro de você. Você está em paz no seu interior. Você está em serenidade. Você está com o seu coração tranquilo. Você está um crente que serve, que ama, que cuida das pessoas como Jesus estava interessado em cuidar ali na cruz. Te perdoa. Então todo o sofrimento que vem sobre você pode destruir o teu exterior, mas não toca no teu interior. Aquilo que Deus te deu de patrimônio interno não é mexido pelas escolhas de outros. Só pelas tuas próprias escolhas. Se você escolher errado. Se você caminhar por um caminho errado. A sociedade está repleta de pessoas que sabem o que é bom, mas não fazem. Então não basta identificar a boa parte. Nós estamos cheios de gente ao nosso redor que sabe o que é certo, mas não pratica. Porque identifica a boa parte, mas não faz a boa parte. Porque não usa o poder de escolha para o bem. Não escolhe a boa parte. Decide pela parte ruim. E não em favor daquilo que é bom. Alguns até, no nosso meio, oram a Deus pedindo que aconteça o que é bom. E não acontece nada. Quantas pessoas não estão orando, Deus, faz aquela situação mudar. Aquilo que está me atormentando, aquilo faz mudar. E não acontece nada. E não muda nada. Por quê? Se Deus orasse, Ele estaria orando assim. Eu oro em meu nome para mim mesmo. Que essas pessoas aprendam a fazer as escolhas certas. Para depois colherem as coisas certas das suas escolhas. E não precisem ficar pedindo que eu mude o resultado das escolhas deles. Se Deus orasse, Ele estaria orando dessa forma. Pedindo que a gente tivesse um outro comportamento diante das escolhas. Na primeira parte dessa mensagem, eu peço a Deus que você seja dotado de capacidade pelo Espírito Santo para escolher a boa parte. A semana passada eu me esforcei com a palavra a tentar mostrar para você qual é a boa parte. Mas de nada tem valor tudo isso que nós refletimos essa semana, meditamos, ouvimos nos grupos pequenos nas casas, aqui na igreja,
se não houver a escolha da boa parte. Você precisa tomar decisões. As decisões fazem parte da vida. Como eu já citei, Adão e Eva chegaram no momento que tinham que escolher, obedecer, permanecer na palavra de Deus ou não. Você vê, Moisés chegou num momento na vida que ele teve que escolher continuar sendo contado como filho da filha de Faraó, ou então passar a ser um hebreu perseguido, que iria sofrer. Ele teve que escolher. Você vê Josué no capítulo 24, se eu não me engano, versículo 15, do seu livro, dizendo assim: eu e minha casa decidimos servir ao Senhor. Agora vocês escolham quem vocês vão servir. Você vai para o Novo Testamento, você vê Jesus sempre falando de uma porta larga e de um caminho espaçoso, de uma porta estreita, de um caminho estreito, e dizendo: vocês têm que escolher por onde vocês vão seguir. Nós temos que escolher crer ou não crer. O apóstolo Paulo diz assim: aquele que crer será salvo, aquele que não crer será condenado. Então tem que escolher crer ou não crer. Perceba que a nossa vida é feita de escolhas. E nós podemos identificar claramente a melhor parte. Mas se não tivermos postura, comportamentos, atitudes que indiquem termos escolhido a melhor parte será apenas conceitual. Ela apenas estará em nossa mente. Ela não vai se diluir em nossa vida. Não vai fazer parte das nossas ações, dos nossos comportamentos e das nossas experiências emocionais. Nós vamos apenas saber qual era a melhor parte. E isso é terrível. É nisso que Jesus condenava os fariseus, os hipócritas da sua época. Ele chegou a ponto de dizer assim: façam tudo o que eles dizem para vocês fazerem, mas não façam como eles fazem. Não vivam como eles vivem. Jesus estava dizendo: eles identificaram a boa parte. Eles sabem o que é certo, eles sabem o que é bom. Mas quando vai mexer na vida deles, não vê o que é bom. Não vê o que é certo. Eles só sabem, e eles até conceituam o que é bom. Eles identificaram a boa parte, mas eles não escolheram a boa parte. Diga comigo: eu preciso identificar a boa parte. Diga assim em segundo lugar: eu preciso escolher a boa parte. Apenas identificar não quer dizer praticamente nada. Como eu disse há pouco, o mundo está cheio, a sociedade está cheia de pessoas que identificam a boa parte. Você ouve os discursos políticos, econômicos, religiosos, e as palavras são palavras que indicam que a coisa boa a se fazer é essa. Mas a prática não é essa. Por quê? Porque não escolheu a boa parte. Identifica, mas não escolhe a boa parte. Na história dessas irmãs, nós temos indicativos do que é preciso para escolher a boa parte. Nós vamos ver isso. São 3 coisas necessárias. Vamos concentrar nossos olhos em Lucas capítulo 10, versículo 39. Maria foi aquela que escolheu a boa parte. Está indicado lá no versículo 42. Ela escolheu a boa parte. E olha a postura dela para ter escolhido a boa parte. Ela ficou sentada. Primeira coisa para escolher a boa parte é ficar sentado. Segunda coisa, ela ficou aos pés do Senhor. Boa parte, a segunda coisa é ficar aos pés do Senhor. E a terceira é ouvir a sua palavra. Vamos fazer um contraste. Observe agora esse mesmo capítulo, versículo 41. Veja Marta. Marta, ela está preocupada e inquieta com muitas coisas. Primeiro, Maria estava sentada, versículo 39, enquanto Marta está preocupada e inquieta. Na verdade, para a gente escolher a boa parte, nós precisamos apagar o fogo da inquietação. Saber sossegar. Augusto Cury, ele fala nos seus livros, nas suas palestras, ele diz sempre que nós temos que ter 10 minutos. Nós temos que ter 10 minutos olhando para o nada. Nós temos que ter todo dia 10 minutos apenas olhando nada. Parar, ficar quieto, sentado, aquietar o interior, aquietar a mente, aquietar o coração. Ele está em harmonia com a palavra de Deus. Ele está em harmonia com os princípios da palavra de Deus. Quem não sabe se aquietar, não consegue viver a boa parte.
O estar sentada, pense comigo, foi uma decisão, uma escolha de Maria. Imagine aquele dia naquela casa. Jesus entra pela porta, as duas irmãs o recebem. Jesus vai para a sala, supostamente para a sala. Ele senta no sofá, supostamente no sofá. Ele senta no sofá. Marta se dirige para a cozinha e vai cuidar de afazeres. E Maria vai para a sala e senta aos pés de Jesus. Cada uma tomou a decisão. Cada uma escolheu. Jesus não chamou Maria, desprezou Marta. Jesus não disse, Maria, venha para cá. Marta, faça café para mim. Não, ele apenas se posicionou. E cada uma escolheu como é que faria. É fruto de uma decisão ficar sentado. Fala para o seu irmão, você precisa sentar mais, irmão. Sentar suas emoções. Sentar seus pensamentos. Precisa sentar a sua alma. Precisa sentar mais. Precisa se aquietar mais. Precisa ficar mais sossegado. Eu sei que fazer isso é rumar contra a correnteza de uma grande metrópole como São Paulo. Eu sei que falar isso parece utópico. Como é que eu vou sentar? Senta mais, irmão. Eu agora, 53 anos, eu posso sentar na casa que eu estou morando ali na serra, no meio do mato tal. Mas com 20 anos eu sentava no banheiro do banco. Sentar no sentido figurado, você está entendendo? Na minha hora de almoço, para me aquietar, para sossegar. Eu me assentava quando era motorista de táxi, não pegando umas corridas e às vezes só ficando refletindo. Precisa sentar mais. Maria sentou, ficou quieta. Fala para o seu irmão, você precisa ficar quieto, irmão. Você está muito agitado. A gente encontra com as pessoas, hoje mesmo, já uns 3 irmãos perguntaram para mim, e daí, pastor, na correria? Eu penso comigo, eu não vou para a Olimpíada. Eu não falei para ninguém, mas eu penso comigo, eu não vou para a Olimpíada. Eu não estou correndo. Eu não vivo na correria. Mas pastor, outro dia você estava dizendo aqui que pregou de manhã, pregou à noite, foi para lá, viajou. Mas eu sento. Eu prego, mas eu sento. Eu não fico só pregando, eu fico sentado. Eu estou aqui pregando agora, eu estou aqui agitado, eu estou aqui falando, me movimentando, estou suando. Mas 6:30 da manhã eu acordei, eu fiquei 1h30, 2 horas sentado. Eu fiquei quieto. Você precisa ficar quieto. Insiste com o seu irmão, você tem que ficar quieto. Você tem que acalmar. Tem que acalmar. Sabe, irmãos, o que movimenta as ações de Marta são as preocupações e ansiedades. É com as preocupações e ansiedades que ela vai fazendo as coisas na vida. E por isso ela é repreendida pelo Senhor. O Senhor a repreende. Se você ler o texto, você percebe que o Senhor a repreende, a corrige. Por quê? Porque ela está movendo as suas vidas por inquietações, por ansiedades, por preocupações. É na mente que o fogo da inquietação arde. É lá na mente. E quando eu digo sentar, é sentar a mente. Não é a tua maior porção de massa glútea que você tem, mas é a mente que precisa sentar. Quando você senta a tua mente, você tem capacidade de apagar o ardor das inquietações. Irmãos, quando existe um fogo, um incêndio, onde é que os bombeiros atacam aquele incêndio? É nas chamas? É na fumaça? Eles vão no foco. Eles procuram onde é a origem do incêndio. E os produtos químicos, a água, o que eles jogam para apagar o fogo, é no fogo, ou no foco. Então você vê as grandes chamas do incêndio, mas eles não estão jogando a água nas chamas. Você percebe a fumaça do incêndio, mas não é lá. Eles estão embaixo, no foco, jogando onde nasce o fogo. O fogo da tua inquietação nasce na sua cabeça. Uma mente acelerada. Uma mente confusa por causa da aceleração e da inquietação, que não consegue sossegar, não consegue se acalmar, não consegue se tranquilizar. Se você tranquilizar a sua mente, vai apagar o fogo da inquietação. É lá que as inquietações nascem, na sua mente. É lá que ela está, que as inquietações produzem resultado. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 131. Eu preciso ir nesse texto com vocês. O salmista... ele nos dá uma lição aqui sobre sossego.
O versículo 2, o começo dele, o salmista ele diz assim, de fato, olha, é uma realidade, ele diz na minha vida, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Ele coloca, veja que é uma escolha, eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Ele coloca a figura da criança recém-amamentada e o sossego que essa criança tem. Ele diz, sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. A criança com fome, ela fica inquieta. Ela grita, ela geme. Mas quando ela é alimentada e ela está satisfeita, ela se aquieta, ela relaxa, ela se entra em conforto, ela dorme. Ela fica sossegada. É isso que o salmista diz. Eu fiz isso com a minha mente, a minha alma, o centro das minhas emoções, dos meus pensamentos. Eu fiz isso com a minha mente. Eu acalmei, eu tranquilizei a minha mente. Agora, como é que a gente tranquiliza a nossa mente? Fala com o seu irmão assim, o primeiro foco de incêndio para apagar, não precisa dizer tudo isso, que falar uma frase muito grande é chato. É chato. Esse negócio de olha para o seu irmão e fala, e fica meia hora falando, é chato. Cria até clima, né? A pessoa olhando para você, ele então assim, no meio, sai fora, né? É chato. Não precisa ficar meia hora. Mas só fala alguma coisa para o seu irmão para dizer que o primeiro foco de incêndio dele é o orgulho. É o orgulho. É o primeiro foco de incêndio. Por que eu estou dizendo isso? Olha o versículo 1. O salmista que diz que acalmou a alma, o versículo 1 ele faz uma declaração. O meu coração não é orgulhoso. E os meus olhos não são arrogantes. É o orgulho. O orgulho é o primeiro foco de inquietação da nossa mente. Porque o orgulho nos coloca numa posição elevada. O orgulho nos faz nos sentir grandes. O orgulho nos faz nos sentir num pedestal, nos faz nos sentir altos. E para manter esse status não é fácil. Precisa correr muito. Precisa lutar muito. Precisa batalhar muito. Precisa ficar muito inquieto para poder manter o nosso status. Quantas pessoas para manter um status social precisam trabalhar materialmente falando e ganhar muito dinheiro e estão acabando com a saúde, com a família, com valores por causa disso. O orgulho é a mesma forma. Para manter o orgulho, precisa trabalhar muito. Precisa lutar muito. O salmista diz, eu não sou orgulhoso. Eu não sou arrogante. Quem não é o arrogante? Quem não é o orgulhoso? Olha na sequência. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. O orgulhoso, ele acha que ele entende do que ele não entende. Ele se volta para as coisas que estão acima dele. Que ele não foi colocado para entender aquilo, para saber daquilo, para falar daquilo. Hoje de manhã eu ouvi, alguém colocou no grupo do WhatsApp da igreja, uma mensagem sobre uma nordestina falando dos problemas do Brasil. Achei muito interessante. Foi vocês que colocaram aí, né? Foi alguém da equipe nossa de trabalho. Achei muito interessante. Você, Paulo? Não? Ricardo? É coisa boa, pode falar, não. Não é coisa ruim, é coisa boa. Coisa boa. E ela falava que a gente reclama muito dos governantes, mas o problema está na matéria-prima, que é o povo. Um povo que gosta de enganar, que gosta de corromper, que sonega imposto, que mente, que trapaceia nos negócios. Como é que a gente vai cobrar de outros? Então a gente quer entender política, quer entender economia, quer entender igreja. A gente quer entender um monte de coisas que nem está na nossa mão entender. Que a gente não sabe. O salmista ele diz, olha, eu não me meto em coisas grandes demais para mim. Tem muita gente querendo entender o Apocalipse, a marca da besta, as últimas coisas, ainda não entendeu regeneração, santificação. Ainda não entendeu vida eterna, ainda não entendeu santidade. E quer entender os cavaleiros do Apocalipse. Não se mete em coisas grandes. Fala para o seu irmão, fica nas coisas pequenas, irmão. Deixa de querer coisas grandes para a sua vida. Seja mais simples. Quando a gente é mais simples, aí a gente acalma e tranquiliza a nossa mente. Outra coisa, o salmista ele fala que acalmou e tranquilizou a mente, a sua alma. No versículo 3 ele diz assim, põe a sua esperança no Senhor. Quem acalma a sua alma,
direciona a sua esperança, a sua confiança no Senhor. Então, primeira atitude que a gente aprende nessa história, para escolher a boa parte, é ficar sentado. A segunda é ficar sentado aos pés de Jesus. No versículo 39 diz que Maria estava aos pés de Jesus. E a gente percebe pelo texto que enquanto Maria está aos pés de Jesus, Marta está em pé diante de Jesus. Parece só posições físicas, mas eu quero fazer aqui um comparativo de posicionamento interior. Aquela que se assenta quieta aos pés de Jesus, ela se aplica numa condição de humildade para se curvar diante dos valores divinos. Jesus vai falar coisas e ela se humilha diante do que Jesus fala. Ela se posiciona para ouvir, para aprender em humildade diante do que Jesus vai falar. Marta não. Marta está em pé. Marta está impregnada com seus conceitos. Marta está impregnada com seus valores. Você percebe na discussão que Marta está dizendo para Jesus: as coisas não estão certas assim, a minha irmã está aí, eu estou aqui, eu sirvo, ela não serve, o Senhor não se incomoda com isso, por que o Senhor não faz alguma coisa, por que o Senhor não muda a situação, por que o Senhor não faz Maria também levantar e ser... Veja, ela está em pé, ela está comandando a situação, ela está cheia de razões, ela está cheia de motivos para dizer da sua postura, ela está se posicionando como quem está no controle. Eu sei de tudo. Maria não. Maria está sentada, só olhando para o Senhor, numa posição de querer aprender, de humildade. Para escolher a melhor parte, precisa sentar aos pés de Jesus. Agora, o sistema do mundo impregna a nossa mente com valores que desprestigiam a espiritualidade e o relacionamento com Deus. O sistema do mundo faz com que a gente fique correndo e jamais se assente. Ainda mais aos pés do Senhor. Jamais. Que a gente resolva, que a gente faça de acordo com as nossas ideologias. Dinheiro, lazer e coisas tornam-se o centro da atenção e da ocupação humana. A gente está o tempo inteiro pensando em dinheiro, em lazer e em coisas. E para sentar e se humilhar, precisa desprezar dinheiro, posição, lazer e coisas. Precisa desprezar nossos interesses materiais para valorizar outros interesses. Vamos olhar Tiago, capítulo 4. É uma mensagem doutrinária, irmãos. Eu não tenho como pregar doutrina sem abrir a Bíblia e chamar vocês para abrirem também. Então precisa ter esse tempo de olhar a palavra. Tiago, capítulo 4. Versículo 6. Versículo 6 diz que Deus, Ele, nos concede uma graça maior. Porque Deus se levanta contra, se opõe aos orgulhosos. Mas Ele faz o quê? Concede graça aos humildes. No versículo 7, a palavra diz que é necessário se submeter a Deus, se colocar debaixo de Deus para poder resistir ao diabo. Na verdade, Maria, quando ela se humilha, quando ela se abaixa, quando ela senta aos pés de Jesus, ela fica mais alta que Satanás. Marta, que está em pé tomando conta das situações, ela está mais baixa do que Satanás. Portanto, aquele que se submete a Deus, aquele que se humilha, os humildes, eles resistem ao diabo e o diabo foge deles. No versículo 8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, suas atitudes, seus comportamentos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O que é uma mente dividida? Nós sabemos, irmãos, o que é certo. Nós sabemos o comportamento certo. A mente dividida é o quê? É o que sabe, mas não faz. Porque a mente está dividida.
Deus nos diz para vivermos dessa maneira e fazermos assim, mas não fazemos, porque a mente está dividida. Limpai as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Maria aprendeu isso. E a humildade espiritualiza e renova a mente. Enquanto o sistema do mundo nos enche de inquietação, de orgulho, de vaidade, de arrogância, de presunção, a humildade faz a nossa mente ser espiritualizada e faz a nossa mente ser renovada. E aí a gente passa a experimentar qual é a vontade de Deus, conforme Romanos 12, 1 e 2. Porque a mente está renovada. E nós vemos que o que Deus tem para nós é bom e agradável. Porque a mente está renovada. Muita gente está inquieta. Primeira coisa, para escolher a boa parte, sentar. Segunda coisa, se humilhar aos pés de Jesus. Terceira coisa, Maria estava ouvindo a palavra de Jesus. Ouvir a palavra de Deus. Enquanto Maria ouvia a palavra de Jesus, Marta estava envolta com as suas ideologias, com os seus conceitos. Nada do que Marta falava tinha vazão na palavra. Ou seja, fluía da palavra. Ela falava seus pensamentos. Ela falava suas ideias. Enquanto Maria está sentada ouvindo a palavra de Jesus, Marta está em pé dizendo: Mestre, o Senhor não se incomoda que Maria fique aí buscando o reino de Deus e a sua justiça e crendo que as demais coisas serão acrescentadas? O Senhor não se inquieta que ela está cumprindo isso? Na verdade, ela está contrariando o quê? A própria palavra de Deus, por causa das suas inquietações. Quando ela começa a dizer para Jesus: Mestre, faz com que Maria venha estar aqui comigo. Ela está dando ordem para o Senhor, eliminando o senhorio do Senhor, a soberania do Senhor, e dizendo: é melhor fazer do meu jeito do que do jeito que o Senhor quer. É melhor da minha maneira. Maria está ali, ouvindo a palavra do Senhor. A mente, ela é regenerada pela palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Somente as pessoas com a mente espiritualizada e renovada conseguem ouvir a palavra de Deus de uma maneira produtiva. A questão não é se vocês estão aqui no templo ouvindo a palavra de Deus, mas se estão ouvindo de uma maneira produtiva. O que isso que vocês estão ouvindo aqui vai refletir na sua vida? O que vai acontecer daqui meia hora em relação a isso que estão ouvindo? A mente agitada, o comportamento de Marta, que não escolheu a boa parte, faz com que a gente ouça a palavra de Deus de maneira improdutiva. O que é uma maneira improdutiva de ouvir a palavra de Deus? Mateus capítulo 13, versículos 14 e 15, diz que é ouvir sem ouvir. Vamos ver? Mateus 13, 14 e 15. Diz o texto sagrado: nessas pessoas se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e então fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. A palavra de Deus, irmãos, tem poder de curar. Ela cura fisicamente, cura emocionalmente, cura relacionamentos, cura a nossa vida financeira, cura a nossa mente, cura nosso ser por completo.
Mas quando a gente olha, parece que se cumpre que o apóstolo Paulo fala aos coríntios: no meio de vós há muitos doentes. Por quê? Por causa das inquietações, do orgulho que mantém a mente inquieta, que mantém a gente em pé. A gente não senta, a gente não se derrama aos pés de Jesus. E aí a gente não ouve de maneira produtiva. E então o que a gente ouve, apenas ouve. E não produz cura. A palavra precisa curar nossa vida. E eu estou pregando mais uma vez, em mais um domingo, na esperança de que a palavra esteja curando mais alguém. Permita que a sua vida seja alcançada pela palavra que cura. Para isso é preciso ouvir de maneira produtiva, quietando a mente, sentando e se humilhando. Senão não vai ouvir de maneira produtiva. E a palavra é só mais uma mensagem de domingo. É só mais uma reflexão diária. É só mais uma leitura para marcar lá, naquele quadrinho que leu o capítulo tal da Bíblia. Mas não tem cura. E a palavra tem que curar. O que é ouvir de uma maneira que não é produtiva? É ouvir sem obter fé. A palavra cura e a palavra traz fé. Em Romanos 10:17 diz: consequentemente a fé vem pelo ouvir a palavra. E a palavra é ouvida mediante a palavra de Cristo. A mensagem que chega a nós, ela precisa produzir fé. Fé é aquilo de acreditar no que não está vendo. Fé é ver situações que ninguém está vendo, mas a palavra indicou. Ouvir de maneira produtiva é, depois de uma mensagem dessa, sair com fé. Sair do templo com fé. Chegar em casa com fé. Viver as situações do fim de semana e da próxima semana com fé. Ter posicionamentos com fé. Fé é o oposto de abatimento, de entrega, de derrota, de fracasso. Fé é o oposto de desânimo. Fé dá uma postura firme. Porque a fé nunca vai te levar para o mal, vai te levar para Deus. A fé vai te levar para o céu, a fé não vai te levar para o inferno. A fé dá salvação, dá livramento. A terceira razão porque pessoas não ouvem de uma maneira produtiva é porque continuam com o coração endurecido. A insensibilidade, esse processo todo na mente de inquietação, de orgulho, faz com que o coração fique duro. Hebreus capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Aí o autor aos Hebreus está trazendo à memória lá o passado, na época de Moisés. Quando Deus falava, mas o povo continuava rebelde, com o coração endurecido, porque a palavra não encontrava lugar neles. E eles promoveram rebelião contra Moisés, promoveram rebelião contra Deus, murmuraram. Por quê? Porque o coração era duro. A palavra é improdutiva quando ela não amolece o coração. Quem ouve sentado aos pés de Jesus, o coração fica mole, fica sensível. Aceita a palavra. Não se enfurece com a palavra, aceita a palavra. E somente essas pessoas sentadas aos pés de Jesus, que ouvem produtivamente a palavra de Deus, são capazes de estabelecer prioridades corretas na vida. Porque quando chega aqui em Lucas 10, Marta, no versículo 41, é repreendida pelo Senhor. E Jesus diz para ela: você está preocupada e inquieta com muitas coisas. E depois no versículo 42, Jesus constata: todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu essa parte, que é a boa parte. Na verdade, o que Jesus está dizendo para Marta é: Marta, você não está sabendo estabelecer as prioridades na sua vida. Está tudo errado em termos de prioridade na tua vida.
Você é bem intencionada, você é uma crente, você me recebeu na sua casa. Só que você está achando que eu estou aqui impressionado com o trabalho que você faz, que eu estou querendo ser servido por você, que é o teu serviço que me empolga. Marta, você não estabeleceu as prioridades corretas. Eu quero é você, Marta. Mais do que a tua voz, Cristiano. Eu quero você, Cristiano. Mais do que o teu serviço, pastor Capela. Eu quero você. Essa liderança exemplar que você faz no Gêmeos. Esse trabalho maravilhoso. Mais do que isso. Eu quero você, Francisco. Quero você sentado aos meus pés, Francisco. Ouvindo a minha palavra. Essa é a prioridade. Marta, você não entendeu nada, Marta. Ela escolheu o que é necessário. A melhor parte. Jesus está dizendo para ela aquilo que a sociedade nos leva a ter. Porque nós somos treinados para dizer e pensar que tem um monte de coisas que a gente precisa. É fácil encontrar um adolescente chorando porque precisa de um celular novo. É muito fácil. Desesperadamente chorando porque precisa de um celular novo. Nós somos treinados para isso. Para olhar as coisas supérfluas e dizer, é necessário. Eu não posso ficar sem. E aí a gente tem que correr para ter. E a gente fica inquieto para ter, para fazer, para alcançar. E a gente perde a paz. As propagandas incentivam o consumo. Palavras e imagens são jogadas diante de nós o tempo inteiro pelas mídias, principalmente a televisão, que é de maior impacto, para que a nossa mente acredite que é impossível ser feliz sem o McDonald's. É impossível a gente viver bem se a gente não tiver roupas, bebidas, viagens, festas. Se a gente não tiver essas coisas, como é que nós vamos viver? Nós somos treinados o tempo inteiro para correr atrás do sucesso, da felicidade, e por isso a gente parece peixinho bobo, que é fisgado facilmente, e a gente acha que não dá para viver sem celular, WhatsApp e Facebook. Se não tiver essas coisas, não dá para viver. A gente chega num hotel, a primeira coisa que pergunta é o quê? Tem Wi-Fi? Tem Wi-Fi? A gente é treinado para isso. A gente é treinado para estar toda hora interessado em saber se chegou um e-mail novo, quando 95% dos e-mails é só besteira. Ou propaganda, ou conversas que não levam a nada, que não tem fundamento nenhum. Eu não dou conta da minha caixa postal. E deve ter coisas importantes lá, mas eu não consigo nem ver, porque é tanta coisa que eu deixo até de ver. A gente é treinado a isso, e com isso a gente vai se afastando da boa parte na vida. Todas essas coisas tiram a noção da gente do que é necessário. E aí a gente perde, consequentemente, a capacidade de entender o que é prioridade. E começam os valores a serem invertidos na nossa vida. E eu repito o que eu falei várias vezes de domingo para cá. Aonde eu estive, aqui, em outros lugares, eu repito que Marta era uma boa crente. E por ser uma crente que recebia Jesus em casa, tinha muita dificuldade de entender que ela estava vivendo errado. Que ela não tinha escolhido a boa parte. Que Jesus tinha escolhido ela, sim. Mas que agora dependia dela escolher permanecer em Jesus e permanecer na palavra de Jesus. É por isso que a palavra de Jesus está ali sendo dita e ela não está permanecendo na palavra de Jesus. Somente as pessoas que têm o direito de escolha, eu comecei dizendo, somente essas pessoas que estão aptas a serem julgadas nos tribunais humanos. Por causa dos seus atos, das suas contravenções. E são essas mesmas pessoas que estão aptas para escolher que serão julgadas no julgamento do trono branco. Quando todos aqueles que não forem arrebatados pelo Senhor terão que se apresentar diante de Deus para prestar contas das suas vidas. E ali, elas terão de dizer o que elas escolheram. Infelizmente, haverão Martas lá. Mas pastor, o senhor disse que Marta era crente. Era. Assim como na parábola das 10 virgens,
As 10 eram virgens. Mas 5 delas escolheram a boa parte. Encheram a sua valise de óleo. Se encheram do Espírito Santo. Se prepararam. E as outras 5, não. Não souberam estabelecer prioridades. E o noivo chegou. E a porta se fechou. E as 5 virgens, as 5 Martas, ficaram do lado de fora. Um dia todos nós seremos julgados. Hoje nós estamos aqui cultuando a Deus. E eu há 28 para 29 anos aqui na igreja já vi tanta gente cultuando a Deus no nosso meio que hoje não está mais aqui nessa vida. Ouviram pregações como a que eu estou pregando agora. E eu preguei para que elas agora estivessem do lado de dentro da porta. Eu não posso saber quem está ou não. Assim como agora, eu não posso saber onde a palavra de Deus foi produtiva. Por quê? Porque a escolha é sua. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Senhor, eu terminei o que eu tinha que falar para eles, Senhor. Não significa que o que eu falei teve resultado. Porque a partir de agora começa o que eles têm que fazer. Ouvir e tomar uma decisão. E escolher. O que eu posso lhe pedir é que o Espírito Santo os ajude. Se o teu Espírito tem acesso no coração dessas pessoas aqui, então que ele convença cada uma delas do que precisam ser convencidas. Provavelmente, muitos no nosso meio precisam ser convencidos de que escolheram uma boa parte e devem perseverar nela. Não podem desistir. É o teu Espírito que vai fazer isso, porque só Ele pode fazer isso. Alguns de nós precisa perceber que não está vivendo a melhor parte. E também é só o teu Espírito que pode convencer esses. Quero lhe pedir agora, Pai, que o primeiro convencimento que o Espírito Santo traga no nosso meio é para aqueles que ainda não nasceram de novo. Aqueles que ainda não se converteram. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, para que agora aceitem. É para aqueles, Senhor, que conhecem Jesus, mas não o amam a ponto de segui-lo. De se entregar a Ele em confiança. Tem dúvidas no coração, estão inseguros. Que o Espírito Santo os convença do teu amor por eles. Eu lhe peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você precisa aceitar Jesus na sua vida como seu Salvador, faça isso agora. Receba Cristo na sua vida. Por favor, receba Cristo na sua vida. Você precisa disso. Se você tem vindo à igreja, tem ouvido a palavra de Deus, mas não tomou uma decisão, por favor, aceite a Cristo. Você precisa disso. Você precisa de uma eternidade com Deus. Você precisa do perdão dos seus pecados. O Senhor vai te ajudar. Você não tem que fazer nada. O Senhor vai te ajudar. Lembre-se, Ele te escolheu. Por isso você está aqui. Ele vai te ajudar. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar Cristo como Salvador? Eu estou olhando para vocês. Por favor, faz um gesto com a sua mão. Eu vou identificar se você fizer um gesto. Tem alguém que precisa, que deseja, que quer aceitar Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador? Toda a igreja, por favor, apenas ore. Feche os olhos, ore.
Tem alguém que quer render a sua vida a Jesus? Levante a sua mão. Alguém está precisando se reconciliar com Deus? Tem andado fora da presença do Senhor? Lembre-se que o orgulho vai te impedir de alcançar os pés de Jesus. O orgulho te mantém em pé. Mas estar em pé significa não estar nos pés de Jesus. Alguém precisa se reconciliar com Deus por meio de Jesus Cristo? Também eu te convido a fazer um gesto com as suas mãos. Indicar com as suas mãos essa decisão. Senhor, eu oro por cada pessoa que tenha o seu direito de escolha, e por aqueles que escolhem a Ti nesta manhã, e se entregam a Ti, e voltam para Ti. Além dessa oração, eu também peço-Te por todos aqueles que precisam ter a escolha diária de permanecer em Ti com a Tua palavra. Por meio de atitudes e comportamentos, permanecerem com a Tua palavra. Os ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. O pastor Luciano falou para você pegar uma ficha, você que aceitou Cristo, ou se reconciliou com o Senhor, tem um espaço nessa ficha para você preencher com o seu nome, e a igreja vai lhe procurar. Faça isso agora, preencha essa ficha. Os irmãos que têm motivos de oração também querem expressar nessa ficha, façam isso. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Dê uma semana muito abençoada para a vida dos irmãos.